Fala galera, boa noite aí para mais uma aulinha de hoje de projeto de sistemas. Vou falar um pouco sobre engenharia de software, beleza? Vamos lá. A gente viu anteriormente aí, né, que o software, embora seja um programa em sua essência, ele tem que ser visto como algo, um conceito, né, um modelo a ser seguido. Então a gente vai tratar sobre isso aqui para frente, né? Porque a gente tem visto que programação, ela não é que é amadora, mas ela é feita de forma sem planejamento, né? A gente senta para programar, fazer um programinha para tal coisa, para uma padaria, para uma farmácia, para um supermercado, que seja. O cara pega lá, não faz um planejamento, não faz uma anotação, se faz muito pouco, só um rascunho e começa a codificar. A engenharia de software, né, o projeto de sistema, a disciplina no caso, né, o objetivo não é só codificar. Tem algo por detrás disso aí que tem que ser feito antes da codificação, que é o planejamento das coisas, né? Então vamos lá. Então o que programar em engenharia? Bom, a gente desenvolve o código, né? O que é programar no caso? Eu construí um programa. É codificar, né, um algoritmo numa linguagem de programação e depois jogá-lo lá no compilador ou interpretador para ser executado. Isso por si só é engenharia? Não é igual eu falei aqui agora com vocês. Eu pego para fazer, não projeto nada, eu vou só fazer. Bom, isso aí não pode ser levado como se fosse engenharia, né? Eu não estou documentando, não estou planejando nada. Eu simplesmente vou lá e codifico. Eu falei, às vezes, né? Eu também falo para não vou me excluir, não, porque tem vezes que eu faço, né? Um pouco desse programar sem ser engenharia, né? São coisas pequenas para serem feitas, a gente vai, anota no papel, né? Alguns requisitos ali, mas nada sem planejamento. Muito assim, né? Até de forma amadora, né? Coisas pequenas, né? Coisas que não tem muita relevância, não envolve um grande grupo de usuários, né? Até pode ser feito, mas não é recomendável se fazer, né, se programar de forma amadora, não. Mesmo porque, olha aqui, a visão do software como artefato requer algo mais do que programação. É preciso pensar no software considerando os requisitos dos usuários e a visão que ele terá deste produto. Porque às vezes, quando eu pego para programar alguma coisa, entendi o que você quer, e só escrevo programa e entrego para o usuário depois, eu vou me esbarrar num problema muito sério. Eu vou falar aqui na frente depois que é o tentativa e erro. Depois eu falo sobre ele. A interface com o usuário é um componente essencial do software. Está aqui, ó, junto com o modelo conceitual que determina a sua funcionalidade e interatividade. Banco de dados, né? Nós vimos lá o modelo conceitual. O que é o modelo conceitual? É um desenho, né, para mostrar para o usuário uma visão do banco sem nenhuma regra tecnológica, nenhum artigo, nenhuma palavrinha, né? A gente usa aquele monte de palavrinha complicada, né? Um monte de mnemônico, um monte de código. Não. É um diagrama de banco de dados, né? É um modelo conceitual para o cara entender. Olha, eu vou ter uma caixinha para guardar tal coisa, outra para guardar tal coisa, elas vão estar ligadas, essa caixinha vai disponibilizar tal informação para essa caixinha aqui, e assim por diante. Um modelo conceitual de um software, ele tem que atender, não é só o que está na minha cabeça, não. Atender aos requisitos que os usuários vão querer daquele produto, que eu vou desenvolver, que vai ficar pronto depois, né? Então a minha visão, junto com a do usuário, né? A minha visão é uma, eu sou técnico, eu sou analista, eu sou um engenheiro do produto. O usuário é que será a pessoa que vai manusear o meu produto. Então, o que fazer? Pensando nesse usuário, na melhor forma de utilizar, em qual plataforma correta. Então, tem que ter um modelo escrito, um planejamento para ser feito isso. Beleza? Além dessas considerações, para que este desenvolvimento possa ser considerado uma engenharia, outros fatores têm que ser considerados. Ou seja, somente o fato de programar, de codificar, não é engenharia. Beleza? Bom, então o que é engenharia?
eu falei com vocês, né? Aquela forma de fazer, isso até uma forma artesanal de fazer software, né? De codificar, de criar o programa, né? Tentativa e erro. Eu escrevo mais ou menos o que tem que ser feito, levo para o usuário, não, isso aqui não funciona, tem que ter um botãozinho aqui, um negocinho aqui. Volto de novo para minha casa, desenvolvo mais uma vez. Volto no outro dia para o usuário. Fica cansativo. Quantas vezes eu tenho que ir ao usuário para ele me falar de pequenas coisas, sendo que se eu tivesse feito um projeto, um planejamento, algo mais detalhado antes de codificar, antes de programar, não seria mais viável para mim? Né? Ou seja, o processo de tentativa e erro não é adequado. Né? Tem a hora de testar, tem a hora de entregar para o usuário, ele achar um erro, mas não é toda hora que eu faço isso não. Então, às vezes, essa forma de programar, né, de forma sem engenharia, de forma artesanal, né, a coisa vai evoluindo, você faz, corrige, testa, corrige, avalia, evolui, sem nenhuma das técnicas, nenhuma ferramenta para me auxiliar nisso aí, isso não é engenharia. Beleza? Então, que é engenharia, né? Sim, por que eu tenho que fazer então, né? Para se tornar uma engenharia? Né? Então, com tantas atividades, né, que eu tenho para programar, né, que a quantidade de tarefas que são realizadas no processo de desenvolvimento de um software, essas tarefas, essas atividades têm que ser o quê? Analisadas, especificadas, né, desenhadas, implementadas, avaliadas, para cada uma acontecer no momento adequado. Aí isso, qual momento vai ser feito isso, Juliano? Depende de qual modelo de desenvolvimento vamos utilizar. O modelo eu falo na próxima aula, né? Quais modelos vamos utilizar. Então eu tenho as etapas, né? A etapa de análise, especificação, de desenho, implementação, de avaliação. Vai ter a parte de codificação, a parte de teste, né? Então eu tenho várias outras tarefas que estão por detrás, ou que devem acontecer antes de eu sentar o dedo lá no meu código-fonte. Beleza? E outra coisa, dependendo do tamanho do projeto, eu posso ter não só um programador, ou não só um especialista, eu posso ter diversos especialistas. Um cara de banco de dados, um cara próprio para interface, né? Então, um cara próprio para programar em web service, né? Eu tenho que, dependendo do negócio, do produto que eu vou desenvolver, pode ter mais de um especialista numa certa área para trabalhar. Área de segurança, criptografia, sei lá. Ok? Então, varia muito de projeto para projeto, tá, galera? Então, por isso tem que ser pensado, planejado, para não evitar o quê? Vai no cliente, errou, corrige, conserta, vai no cliente, vai ficar fadigado, você vai ficar fadigado de ficar indo lá, voltando, vai ficar chato para você ir lá várias vezes, para o cliente também, para você, esse cara é um picareta, esse cara não sabe de nada não. Então assim, tem que planejar, tem que pensar antes de codificar. Então a gente vai ver isso aqui nessa disciplina, beleza? Primeiro é só teoria, mas a gente vai fazer o nosso projetinho, o sistema bacaninho, nossos artefatos, vamos construir aqui 5, beleza? Continuando. Quando o desenvolvimento de um artefato incorpora atividades de análise, design, implementação, avaliação, de acordo com os princípios, modelos, técnicas, ferramentas e métodos específicos, realizados por uma equipe de especialistas e obedecendo o planejamento e gerenciamento de custos e prazos, podemos caracterizá-lo como engenharia. Ou seja, olha que legal que eu coloquei agora. Além da parte de análise, de projeto, de implementação, de teste, de codificação, o que falta aqui também? Custos e prazos gerenciados. Eu tenho que ter o quê? Um prazo de entrega, um custo por hora de mão de obra, para eu saber, né, definir preço para as minhas coisas, para poder precificar o meu produto, precificar a minha mão de obra, né, da minha equipe. Estou tendo lucro, estou tendo prejuízo? Será? Como é que eu vou parametrizar isso aí? Como eu vou controlar isso aí? Então, tem que ter esses detalhezinhos, né? Essas definições detalhadas, né? Bem especificadas, para nós podermos ter o quê? Um produto bacana no final. Próximo aqui.
Objetivos da engenharia de software. Aplicação de teoria, modelos, formalismos e técnicas e ferramentas da ciência da computação e áreas afins para o desenvolvimento sistemático de software. Beleza, é isso mesmo. Outra definição de objetivos da engenharia. Associado ao desenvolvimento, é preciso também aplicar métodos, técnicas e ferramentas para o gerenciamento do processo de desenvolvimento. Ou seja, além de eu trabalhar, né, com as técnicas de informática, técnicas de banco, técnicas de desenvolvimento, eu posso também utilizar técnicas de gerenciamento de processo, que hoje tem muito em foco, né? Um exemplo aí seria o Scrum, que é o método ágil de você gerenciar um modelo de desenvolvimento, né? É um dos. Scrum seria um dos. Tem vários. RUP, Scrum. A literatura é muito vasta. A gente vai pegar pelo menos dois modelos, né? Um ágil e um tradicional. Vou explicá-los para vocês. Vou mostrar, né, que tem mais modelos ágeis e tradicionais. E vamos tentar trabalhar com pelo menos um exemplo de cada aí. Mas o foco, por exemplo, eu trabalho na Câmara com o método ágil, né? A gente usa hoje uma metodologia bem próxima do Scrum, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, não é agora não, é aulas para frente, beleza? Então, o que é engenharia de software? É a disciplina envolvida com a produção e manutenção sistemática de software que são desenvolvidos com custos e prazos estimados. Outra definição, disciplina que aborda a construção de software complexo com muitas partes interconectadas e diferentes versões por uma equipe de analistas, projetistas, programadores, gerentes, testadores, etc. Olha que legal. Ou seja, não é só programador, né? Analista, projetista, gerentes, testadores. Cara, testers. Tem profissão para esse cara aqui hoje no mercado. Testar software. Muito legal. O estabelecimento e o uso de princípios de engenharia para a produção economicamente viável de software de qualidade, que funcione em máquinas reais. São teorias de engenharia de software, né, galera? Bom, mitos do software. Isso aqui é bacana. Vamos lá, vamos ler e vamos explicar cada um. Porque mito, o que é? Eu acho que você... Mito, né? Você acha que programar, fazer software, é fácil, né? É tudo tranquilo. Vamos lá. O estabelecimento dos objetivos gerais é suficiente para se começar a escrever programas. Errado, falei lá no começo. Não falei que codificar, programar não é engenharia? Às vezes você pega lá numa folha, até num caderninho bem organizadinho, escreve lá as coisas gerais, as linhas gerais do seu software. Isso não é engenharia não, cara. Você tem que pegar, detalhar, refinar os requisitos, né? Fazer um modelo do banco. A gente vai ver aqui, né? Está vendo orientação a objeto, outra disciplina. Se possível, fazer um diagrama de classes, né? Como que estão os casos de uso, os atores do projeto, como é que eles vão se conversar, a parte de interfaces. Então vocês têm que entender que um projeto, a engenharia de software é muito mais do que escrever na folhinha lá os objetivos e codificar. Dá certo para quando é a gente que vai ser aquele usuário, né? Mas mesmo assim, né? Quando se precisar de fazer uma coisa mais detalhada, depois você ficou atarefado demais, passar para outra pessoa desenvolver, como é que vai dar sequência naquele projetinho que você desenvolveu lá, que só você sabia como é que era feito? E aí? Já aconteceu o caso na Câmara de programas, por exemplo, lá de trocar de software, porque o dono do software, que era vendido para várias empresas, a empresa trocou de software, porque era um cara só que fazia, só ele que sabia como é que funcionava tudo. Não tinha documentação nenhuma, se o cara morresse, a empresa ficava na mão. Então é muito complicado isso. Uma vez que o programa esteja escrito e funcionando, nosso trabalho está feito. Pelo contrário, cara, aí que a coisa começa a trabalhar. Você vai começar a evoluir, né? Não é só isso não. Negativo, né? Só tá feito, entregou, acabou. Não é só isso não. Mudanças no software podem ser feitas facilmente, porque é flexível. Ô, coitado, hein? Você acha que só trocar lá um botãozinho, né? Botar um negocinho lá, um ifzinho da vida, né? Uma classezinha a mais para corrigir, um métodozinho? Não, cara. Você tem que pensar, ver o impacto disso aí para frente, para trás, em quais outros módulos vai ter impacto. Então não é muito fácil fazer isso não. Aí é só para quem? Não é só isso não.
Então, muito cuidado com esse flexível aí demais, tá? É só, cuidado. Dê uma pessoa técnica um bom livro de programação e você terá um bom programador. Ih, coitado, não tem disso não, filho. O livro pode até ajudar. Mas as regras de negócio, a expertise, a experiência na regra de negócio, que às vezes eu, programador, não tenho um negócio específico. Não é só isso não, tá? Tem coisas aí que o bom livro pode ajudar, mas não vai formar um cara da noite para o dia, não. Até que o programa esteja rodando, não é possível verificar sua qualidade. É errado. O programa final é o seu objetivo, rodando. Mas e o que está feito para trás? O seu projeto, os seus requisitos, o seu banco de dados. Não tem qualidade, não? Só o código-fonte? Um bom manual, repleto de padrões e regras, fornecerá à equipe tudo o que ela precisa saber. Errado, hein? Não é isso. Falei que agora, né? Dar um bom livro para um cara. Mesma coisa para isso aqui. Caso ocorra atraso no cronograma, este poderá ser contornado alocando-se mais programadores ao projeto. É erradíssimo. Até o cara engajar no seu processo, entender a sua filosofia de trabalho, entender o código, o planejamento, o projeto que está sendo feito, né, anteriormente, demora pelo menos uma semana ou duas. Então não é só botar mais programador no projeto que vai dar sequência, que vai... como é que fala? O aceleramento é proporcional ao número de programadores que foram sendo colocados, não. Pode ter muito dinheiro. Só contratar programador vai funcionar? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que num caso dê certo, mas isso não é uma afirmativa que pode ser 100% considerada, não. O único produto que entregarei ao cliente é o código executável. É errado. Não é só executado. Às vezes tem um manual, às vezes tem lá um mapa de requisitos. E aí? Não é só isso não, tá? O processo de planejamento fará com que criemos documentação volumosa que atrasará a execução do projeto, atrasando o cronograma. Muito pelo contrário. Quanto mais eu planejo, né, menos tempo eu vou gastar depois com retrabalho, depois de reescrever coisas erradas. Então, às vezes, a gente não pensa, né, no planejamento, pensa só em escrever o código, mas não pensa que esses códigos escritos errados vão dar retrabalho e muito retrabalho. É mais viável fazer um planejamento um pouco mais detalhado, né? Faça, então, um planejamento, né, requisitos detalhados e começa, em paralelo, refinar e fazer protótipos, né? Eu vou ver isso aqui há pouquinho, né? O Projetos Ágeis fala sobre isso. Mas não quer dizer que essa documentação volumosa vai atrasar o projeto, não, pelo contrário. Tem que documentar mesmo, tá? Documentar mesmo. Beleza? Então, galera, documentação. Tem casos de projetos ágeis que nem sempre aquele passoco de projeto, né? A gente, às vezes, uma forma mais simples de organizar, não que não tenha documentação, mas às vezes ela não é tão grande, tão volumosa, né? Tem lá umas 20 páginas, poucas páginas, né? Não é 200 páginas, né? Não quer dizer que porque é 20 ou se é 200 que tem diferença não, tá? Depende muito da forma e do tamanho do projeto. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Eu vou passar mais uma aulinha depois desses, né? Vou explicar o ciclo de vida do software, né? E vou explicar umas metodologias de desenvolvimento de software aí. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.